No ar, Momento Saúde, com o doutor Renato Abirramia. Quero saudar todas e a todos que continuam nos honrando com a sua audiência. E hoje eu vou retornar aos temas em relação à saúde de uma maneira específica, porque nós já falamos inúmeras vezes sobre o caos existente na saúde de Nova Friburgo, propondo soluções práticas imediatas. Infelizmente, até agora, nada, né? Um silêncio do governo e as mortes continuam se sucedendo e os atendimentos precários no Hospital Raul Sertã, todo mundo sabe, né? Mas nós podemos... É interessante, um pesquisador norte-americano esteve aqui antes, eu até assisti a palestra dele, foi antes da pandemia. E ele reafirmou que 70% das doenças crônicas podem ser evitadas e, quando existentes, tratadas, e as pessoas passam a ter uma melhor qualidade de vida. O pesquisador Edward Phillips, lá dos Estados Unidos, da Universidade de Harvard, onde existe a melhor faculdade de medicina do mundo, exatamente a universidade que o Trump tem reduzido os recursos, porque ele é anti-ciência, né, e colocou um secretário de saúde. O secretário de saúde lá corresponde ao ministro da saúde aqui, Robert Kennedy Jr., um negacionista que trai a memória da sua família, do seu pai, do seu tio, que foram assassinados na década de 60 nos Estados Unidos, John Kennedy, Robert Kennedy. E ele disse o que os nossos pesquisadores e nossos médicos aqui de São Paulo falam sempre, né? Davi Wippe, por exemplo, que foi secretário de saúde, ele disse que 70% das doenças podem ser evitadas. E a gente tem reforçado isso porque são medidas simples, que, oferecidas para a população. E eu falo aí da população carente, que não tem a possibilidade de fazer um check-up. A gente sabe que tem clínicas no Rio, tem uma especialmente, que faz um check-up com 12 especialidades numa tarde ou numa manhã. Você já imagina o preço desse exame preventivo, né? Então, a gente vai procurar dar dicas. A gente já sabe, já falei aqui sobre tabagismo, né? Tabagismo é uma das maiores causas de doenças, né, do mundo, é a maior causa de morte evitável do mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Maior causa. O etilismo também, eu falo aí, não é tomar um drink ou outro, até em relação à bebida alcoólica, até uns 5 anos, a Sociedade Europeia de Cardiologia dizia que era tolerável uma dose, que seria 10 gramas na mulher, e 2 doses, 20 gramas num homem, diárias. Isso acabou. Que tristeza nossa, em geral, e de quem gosta de tomar um drink, acabou. Segundo estudos de milhares de pessoas, estudos randomizados, duplos cegos, científicos, com base científica, hoje é zero. Zeraram a quantidade de álcool, quer dizer, o álcool passou a ser um vilão, enquanto não tiver um estudo que contraria esses dados. Como médico, eu tenho que dizer essa verdade, não é que de vez em quando eu tomo um drink também, né? Está errado, né? Mas o etilismo
diário, da maneira que a gente vê aí. Inclusive nos Estados Unidos fizeram um estudo recente, nos idosos, de 4 idosos, um bebe todos os dias. Esse estudo repercutiu aqui na Universidade de São Paulo, que também fez um estudo semelhante e chegou à mesma conclusão. Quer dizer, o álcool, o tabagismo são causas evitáveis que podem reduzir essas doenças crônicas. Mas existem outras, né? Existem outras. Quais são as doenças que podem ser prevenidas? Com a mudança do estilo de vida. É um termo amplo que envolve alimentação errônea, a obesidade, essas causas também de tabagismo e etilismo, né? E o tratamento de algumas doenças que podem ser feitas sem grandes custos e até através da farmácia popular. A hipertensão arterial, por exemplo, nós já tivemos aqui, falamos especificamente sobre a hipertensão, falamos especialmente sobre a insuficiência cardíaca. São doenças que podem até ser evitadas. Lógico, a hipertensão tem um grau de hereditariedade, mas tratadas convenientemente. E eu posso dizer o seguinte, agora, no momento, depois que ampliaram o número de medicamentos na farmácia popular, 80% das hipertensões, 80%, olha que hipertensão 30% da população adulta tem, podem ser tratados com os medicamentos gratuitos oferecidos pela farmácia popular. São 5 classes de medicamentos que, bem organizada, bem orientada, de acordo com cada tipo de hipertensão, porque não é uma receita de bolo, é o mesmo remédio para todo mundo, isso não adianta. Porque se você for usar o beta-bloqueador para pessoas de etnia afrodescendente ou idosos, não vai funcionar. Você vai usar IECA, inibidor da enzima conversão de angiotensina, também para essas populações, não vai funcionar. Aí tem que ser um diurético tiazídico e antagonista do cálcio, que já tem ambos na farmácia popular. Então, eu vejo isso, que eu trabalho lá no ambulatório 16, e a gente consegue controlar 80% dos casos de hipertensão. Tem uma outra patologia que também, como a hipertensão. A hipertensão, muitas vezes, as pessoas têm, e é só verificar a pressão. Tem que verificar, o médico tem que verificar a pressão. O médico não pode aceitar, como eu já mostrei aqui, aquele caso que é paradigmático da falência da saúde. 9 médicos das emergências, nenhum examinou o paciente, nenhum verificou a pressão, só aceitaram a pressão que foi medida pela triagem, e o paciente, quando chegou a mim, estava com 18/13 e com insuficiência cardíaca, que ninguém observou, com todos os sinais e sintomas, com raio-x típico. Então, o médico tem que verificar a pressão. Se ele não verificar, o clínico, né, clínico ou especialidade clínica, muda de médico, porque esse não está examinando corretamente. E é fácil ver a pressão? Lógico, não pode ser no momento, tem algumas situações, né, depois do exercício, tem que esvaziar a bexiga, tem que sentar e ficar um pouquinho sentado, para depois se verificar. Mas, às vezes, a hipertensão, as pessoas não sabem que tem, e quando chega um acidente grave, como, por exemplo, acidente vascular cerebral, eles chamam de hemorragia cerebral, nem sempre é hemorragia, a maior parte é isquêmico, não tem hemorragia, a maior parte. Explode como se fosse a primeira manifestação da hipertensão, embora houvesse essa hipertensão, que até então era desconhecida pelo paciente. Da mesma forma, outra doença silenciosa
é a dislipidemia. O que é dislipidemia? Alterações dos lipídios. O colesterol, eu estou usando uma linguagem para que todos entendam. Colesterol, triglicerídeos, é um exame simples, né? Chega lá, faz o exame, o lipidograma, vê o colesterol total, HDL, que é o colesterol bom, LDL, que é o colesterol ruim, não HDL, triglicerídeos, quer dizer, esses são simples, aliado à glicose, que é o outro problema, o diabetes, o pré-diabetes, a glicemia em jejum alterada, a glicemia até 99, depois de 99 já está alterada a 126, em 2 tomadas, 126 2 vezes já é considerado diabetes. E de hemoglobina glicada, que verifica a média dos 3 meses. Quer dizer, são exames simples, rotineiros, que tem que ser feitos. O lipidograma é fundamental porque a conduta é mudança de estilo de vida, a redução dos alimentos proibidos, né? Sabemos que essas gorduras saturadas, ultraprocessados, devia ser proibido, devia ter um aviso muito claro, como é feito com açúcar, você poder, o açúcar já há uns 3 ou 4 anos, conteúdo de açúcar, alto conteúdo, está lá, né, nas embalagens. Tinha que ter também nos ultraprocessados. Linguiças, salsichas, eu vejo no supermercado o que as pessoas comem. E pode haver uma redução desses alimentos perniciosos que levam à dislipidemia. A dislipidemia, de uma forma silenciosa, leva à aterosclerose, calcificação das artérias, aí são das coronárias, das artérias carótidas, das artérias de membros inferiores, da aorta, que é uma maior artéria do corpo brasileiro, do corpo das pessoas, e é silenciosa. Tem que fazer a dieta, comer fruta todo dia, 3 frutas separadas, salada de frutas não. Já está provado que isso atrapalha, né, os efeitos benéficos das frutas. Remédio. Também, na farmácia popular, nós temos remédios, né? Infelizmente, só temos a cibastatina. As mais modernas, as estatinas mais modernas, não temos ainda. Mas também não são tão caras. Pode ser associado a ezetimia, ou até medicamentos mais novos, que já existem, embora o custo ainda seja acelerado. E o meu menor negócio aqui é falar da praticidade das coisas práticas. Eu vou continuar falando sobre isso, Então, a gente pode evitar a hipertensão, controlar a hipertensão, nós podemos fazer essas dietas, comer alimentos saudáveis, legumes, frutas, uma de cada vez. O sal é um veneno tremendo. O brasileiro come, em média, 11 gramas de sal. A Organização Mundial da Saúde estipula 5 gramas por dia. O americano, com aqueles fast food todos, é 8,7, menos do que o Brasil. Então, nós temos que trabalhar contra o sal, contra o açúcar. E o exercício, né? É lógico que tem que ter uma consulta médica, mas exercício, andar no mínimo 30 minutos por dia, durante 5 vezes por semana, é o mínimo e aceitável para evitar o sedentarismo, que é uma das causas grandes de doenças, de mortes, de acidente vascular encefálico, derrames, né? E infarto, sistema coronário, infarto do miocárdio. Eu tenho falado aqui, eu vou repetir, que existem soluções rápidas para melhorar esse caos da saúde. Inicialmente, colocar 2 médicos capacitados no pronto-socorro do Raul Sertã, atendendo também, eventualmente, a UPA. Esses médicos ficarão 24 horas e virão
todos os pacientes graves, e os outros vão aprender com eles. Colocar o centro de estudos em atividade, funcionante. Discussão multidisciplinar obrigatória em todas as clínicas. Educação continuada. Tem que ter, voltar a ter a educação continuada em Friburgo, porque a medicina evolui, não é a medicina de uma maneira geral, a saúde, todas as especialidades, todos os médicos, fisioterapeutas, todos os profissionais de saúde de uma maneira geral, dentistas, eles precisam de educação continuada. Mas nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu vou lembrar aí da ineficácia, da ineficiência, da incompetência do secretário de saúde e do prefeito, desse governo está aí, lembrando do Barão de Itararé. Barão de Itararé, jornalista gaúcho, que viveu no século XIX e início do século XX, ele tinha uma frase que retrata isso que a gente está vendo aí, em relação ao prefeito e secretário de saúde. De quem nada se espera, é daí que não vai sair nada mesmo. No ar, Momento Saúde, com o doutor Renato Abirrâmia.